E aí pessoal, tudo bom? Vamos hoje dar prosseguimento às nossas aulas de cinemática, que estamos dando aqui o curso do Cajinho. E hoje vamos basicamente enunciar os conceitos de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, coisa que a gente já está um pouquinho acostumado, nós vamos continuar. Vamos introduzir o conceito de aceleração, que é um conceito um pouco diferente, que tem que ter um certo cuidado. Vamos também falar da importantíssima função horária, que vai nortear todas as áreas da física que vocês forem trabalhar. Cinemática, dinâmica nem tanto, mas cinemática, eletrodinâmica, eletrostática, eletromagnetismo. Muitas áreas da física usam isso. E vamos então hoje dar prosseguimento ao nosso curso. Beleza? Bom, vamos definir agora o que seria um movimento uniforme. O que significa algo ser uniforme? A uniformidade, algo ser uniforme, está associado a existir alguma coisa constante ali no meio. No caso, quando eu falo, por exemplo, que 5 alunos estão uniformizados, estão de uniforme, significa que existe algo constante neles. O que é isso? O que é constante em alunos uniformizados? O vestuário. A vestimenta deles, o que estão vestindo, é uniforme. De forma que o aluno A, B, C, D e E estão com a mesma roupa, eles estão com um vestuário constante. Se eu olhar para ele, eu vou ver um vestuário constante, ou seja, um vestuário uniforme. Por isso que se chama uniforme. Beleza? Não é zoeira, é isso mesmo. Mas enfim, movimento uniforme também tem algo parecido. Um movimento é uniforme quando algo nele é constante. Quando você pegar em todos os pontos de sua trajetória, eu vou verificar que eles possuem algo constante. E o que é essa coisa constante? É a velocidade escalar. Cuidado que eu vou falar agora. Movimento uniforme é todo movimento que possui velocidade escalar constante. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu pego essa caneta. Se essa caneta percorre, para cada 1 segundo, ela percorre 5 metros, sei lá, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Se ela percorre 5 metros para cada segundo, ela percorre comprimentos iguais em intervalos de tempo iguais. Como é que a gente chama isso? Velocidade constante, velocidade escalar constante. Agora, se eu pego essa caneta e solto, não dá para pegar, é difícil. Se eu pego essa caneta e solto, você sabe muito bem que a velocidade dela não é constante. Por quê? Porque existe aquele negócio que a gente conhece desde criança que é gravidade. A gravidade é uma aceleração, coisa que vamos ver daqui a pouquinho, que faz com que a velocidade não seja constante. De forma que no primeiro segundo ela percorre 5 metros, no segundo ela percorre 15, no terceiro 25. Relaxa que a gente vai estudar bonitinho como é que se calcula essas distâncias que eu estou falando agora. Mas, ou seja, ela não percorre comprimentos iguais em tempos iguais. No primeiro segundo ela percorre 5, no segundo 15 metros, no terceiro 25 metros. Você vê que a velocidade está variando porque os comprimentos que ela percorre em tempos iguais são diferentes. No primeiro ela percorre 5 metros no segundo, logo, velocidade média de 5 metros por segundo. No segundo percorre 15 metros, ou seja, 15 metros por segundo. No terceiro segundo, 25 metros, então 25 metros por segundo. Ou seja, está variando a velocidade, então não é uniforme. Tudo bem? Agora vamos pegar um outro caso. Vamos pegar essa caneta. Se eu faço ela girar com uma taxa constante, se eu faço ela girar com velocidade constante, isso aqui é um movimento uniforme? É. Por que disso? Tem gente que pode estar pensando, pera lá, não faz sentido isso, porque se eu faço ela se curvar, a caneta se curvar de alguma maneira estranha, a velocidade, o vetor velocidade está mudando. E de fato, se eu faço a caneta estar girando assim, a trajetória dela é assim. O vetor velocidade dela está assim no começo, depois está assim, depois está assim. O vetor muda, mas o módulo não. E é isso que é importante. De novo, o movimento é uniforme quando a velocidade escalar, ou seja, número, quando o número da velocidade é constante. Tudo bem? Isso define movimento uniforme. Então, repetindo, movimento é uniforme quando o número da velocidade, 3 metros por segundo, 5 metros por segundo, etc., é sempre constante. Isso define o movimento uniforme. Tudo bem? E não importa se ele é curvo ou não. Se a velocidade for constante, o movimento é uniforme. Ou seja, eu posso ter o movimento curvo uniforme, o movimento circular uniforme, ou seja, ele percorre um círculo, certo? Ele percorre um círculo, mas se a velocidade dele é constante, movimento uniforme. Acabou. E existe também o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é bem simples. É simplesmente quando ele possui uma velocidade constante, só que ele percorre uma reta. Algo retilíneo, uma linha. Ele percorre uma linha reta. Só isso. Se ele percorre uma linha reta e a velocidade dele é constante, um movimento retilíneo e uniforme. Veja que o movimento ele é uniforme, porque tem velocidade constante, e é retilíneo, porque percorre uma reta.
Logo, movimento retilíneo uniforme. Entendeu? Não é muito difícil, certo? Bom, essa é a primeira seção. Vamos para a próxima, que é definir o que é uma aceleração. Beleza? Vendo agora o que é uma aceleração. Relaxa, galera. Se está ficando um pouco confuso, eu vou passar isso para o quadro daqui a pouquinho, tudo bem? Para o quadro negro, vocês darem uma olhadinha, etc. Mas a aceleração, ela é basicamente o seguinte. Suponha que eu tenho um carro, a caneta é um carro. Eu tenho um carro que parte do quilômetro zero de uma rodovia, pode ser qualquer posição, que se dane. Mas parte do quilômetro zero. A gente diz que ele parte do repouso. Quando é que ele parte do repouso? Ele parte do repouso quando ele começa o movimento com velocidade nula. Saiba disso, que aparece em todo tipo de questão de Olimpíada. Vestibular, Olimpíada, tudo. Que é, se ele parte do repouso, é porque ele partiu de um lugar com velocidade zero. Tudo bem? Ele começou com velocidade zero, aí depois aumentou a velocidade. Mas enfim, sabe aquele negócio já, ele chega a 100 km por hora, é que todo mundo fala de carro, né? Ah, ele chega a 100 em 2 segundos, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele partiu do zero e chegou em 100 km por hora, na velocidade de 100 km por hora, em 2 segundos. O que isso quer dizer? É o seguinte, se o corpo parte do zero, da velocidade 0 metros por segundo, e ele chega em alguma velocidade, pensa, se ele partiu de uma velocidade nula e chegou em alguma velocidade, 10 metros por segundo, 20, 30, etc., a velocidade dele teve que variar. Concorda comigo? Ela teve que variar. Porque senão ele teria que ficar com um v igual a zero a todo tempo. Ou seja, ele não sairia dali. Só que se ele estava com alguma velocidade no começo e depois chegou em outra velocidade, alguma coisa variou essa velocidade, certo? E o que variou essa velocidade? É o ente físico que a gente denomina de aceleração tangencial. E aí vamos para o quadro agora para fazer essa distinção muito importante entre aceleração tangencial, vetorial e centrípeta. Vamos para o quadro.